Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado às dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com o irmão Lucas Vitor e estamos adentrando agora no nosso quarto trimestre da lição de juvenis, uma lição bastante interessante, que vamos abordar vários assuntos que daqui a pouco vamos dar uma passadinha por eles, mas desde já eu quero convidar o irmão Lucas Vitor para dar suas saudações. Parte do seu irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor a todos que nos ouvem neste momento. É uma satisfação estar aqui, iniciando mais um trimestre, e certamente, como foi trimestre passado, Deus há de nos abençoar de maneira poderosa em mais um trimestre. Essa é a capa da nossa lição. Está dando para visualizar bem, irmão Lucas Vitor? Tudo ok. Tudo ok, né? Lição de juvenis, e ela traz aí o tema, né? Falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. Então, esse vai ser o cerne aí que vai nos guiar dentro de cada lição. O tema é falso ou verdadeiro? Como podemos combater essas ideologias? Já dizendo aqui que ideologias, nós temos uma definição aqui, pode ter vários significados, mas o mais comum é um conjunto de ideias, crenças, valores e concepções que influenciam a forma como as pessoas interpretam a realidade e se posicionam no mundo. Esse é um conceitozinho sobre ideologia. E vamos hoje adentrar na lição número 1. Aqui eu vou passar rapidamente aqui para vocês. A lição número 1 tem como tema, como título, como identificar e destruir sofisma. Se essa palavrinha aí ainda lhe causa alguma estranheza, acredito que até o final dessa aula, dessa dica pedagógica, você já vai estar mais habituado. Como eu sempre faço com vocês, eu vou ler aqui os nossos objetivos. Nós temos 3 objetivos. O primeiro é entender o que é sofisma. O segundo objetivo, conhecer alguns sofismas do tempo dos apóstolos. E o objetivo número 3 é reconhecer a importância da apologética cristã para identificar e combater os sofismas. Então, esse é o tema da nossa lição, esses são os objetivos da nossa lição. Essa lição introdutória, ela vai nos preparar para que nas seguintes lições nós já estejamos um pouco ambientados sobre essa questão das mentiras, das falácias que são colocadas dentro da sociedade. Por isso a importância dessa lição número 1, porque nas demais lições nós vamos ver conceitos e ideologias que muitas vezes eles não estão alinhados com a cosmovisão cristã que nós temos. Então, a lição desse trimestre está uma lição riquíssima, vários conteúdos que eles fazem um link com a filosofia, com a história. Então, para os nossos dias, para os nossos juvenis, vai ser uma lição muito interessante. Então, você, professor, já vou deixando aqui uma primeira dica, né? Incentive os seus juvenis a participar, porque teremos temas contemporâneos para serem discutidos, né? E às vezes eles ouvem, né, a cosmovisão, né, lá de fora, a visão lá de fora, né? Mas é interessante ele ter a cosmovisão cristã, né, relacionado aos temas que serão abordados nesse último trimestre da nossa EBD. Irmão Lucas, que dica valiosa o senhor nos traz aqui para essa lição de número 1. A paz do Senhor novamente a todos, não é? Nós estamos hoje em uma lição introdutória e é uma lição riquíssima, como todas as demais, né? Esse trimestre vai ser riquíssimo para os nossos juvenis e como
algumas ideias, não é, para facilitar o aprendizado. O professor mesmo ele já vai perceber que essa lição ela vai tratar com muitos conceitos, não é? É uma lição altamente que traz muitos conceitos de muitas palavras, ideias, e eu acredito que esse é um ponto extremamente importante para os professores se atentarem. Se nós formos ver o título, nós já temos um primeiro conceito, não é? São conceitos de sofismas. Mas se a gente for avançando um pouco mais, a gente vai ver que a gente tem outros conceitos como ideologias, aí depois a gente entra em humanismo, hedonismo, relativismo, pluralismo, evolucionismo. Então, são muitos conceitos que talvez o aluno ele tenha tido apenas uma ideia rasteira, ou então nunca tenha nem tido contato com esses conceitos. Então, a minha dica inicial é que o professor ele deve ter muito cuidado ao trabalhar com esses conceitos. E qual é a ideia? A ideia é você sair de um lugar de onde o aluno ele já está para um lugar onde ele ainda não chegou. Não é? Vamos falar assim, no sentido de conceito. Quando você for explicar o conceito, por exemplo, de sofisma, você vai sair de uma ideia, você vai partir de uma ideia que o aluno já tem, que uma ideia que o aluno já possui, e você vai caminhando dessa ideia inicial, desse ponto de partida, para o conceito que ele ainda vai precisar abranger, vai precisar aprender. Então, a minha ideia para que o professor trabalhe esses conceitos é saia ou a ponte, não é, comece de um lugar, de um conceito que o aluno já tem formado. Então, o sofisma, ele é justamente essa ideia, não é, que parece ser verdadeira, mas é falsa. Como é que você pode trabalhar isso com o aluno? Você pode partir de um exemplo da vida cotidiana dele. Você pode pegar um exemplo e desse exemplo que faz parte da vida dele, você aponta para o conceito. E assim você vai trabalhando, você vai construindo essa ponte. Porque se você só jogar o conceito assim muito rapidamente, o aluno pode ficar voando e ele pode não entender. Então, sempre saia de algo que o aluno já sabe, de algo assim que ele já tem formado na cabeça. Pergunta a ele a ideia inicial que ele tem sobre aquilo ali, para você já ir entendendo a ideia que o aluno possui. Ah, então ele faz um link com essa ideia, e daí você vem puxando, vem trabalhando, porque aí você vai sair de um ponto de partida, você vai ter um ponto de partida para trabalhar com o aluno. Então, a minha primeira dica é essa. A segunda dica que o professor pode estar trazendo a minha proposta é um audiovisual. Eu sei que alguns professores têm essa dificuldade, mas para os têm a dificuldade de trazer o audiovisual, mas para os professores que têm recurso, eu acredito que trazer um audiovisual é interessante. E esse audiovisual seria o quê? Seria alguns recortes, alguns trechos de pregações que existem por aí pela internet, que elas são muito famosas assim, só que a mensagem que é transmitida ali é uma mensagem danosa muitas vezes, não é uma mensagem distorcida e que muitas pessoas acham que é uma mensagem verdadeira. E isso está incluído em pregações das mais diversas. A internet está cheia, está lotada disso, não é? Então, o que é que o professor faria? Ele faria apenas um recorte de um trecho desse e ia trazer para a aula. E iria passar, num primeiro momento, como se fosse uma verdade, só para ver qual seria a reação dos seus alunos. Então, quando o aluno ele começar, quando o aluno ele vir aquele trecho, você vai pedir para ele raciocinar naquilo, e quando ele estiver ali raciocinando, aí você chega junto e traz a explicação de que aquilo ali é uma falácia, de que aquilo é um sofisma. Parece verdade, mas é mentira. Né? E muitas vezes usa a Bíblia, mas de maneira totalmente distorcida. E, professor, não vai ser difícil para você achar, porque a internet está lotada disso. A internet está cheia disso, então não vai ser difícil, tá certo? Então, minhas duas dicas para você trabalhar nessa aula são essas. Acredito que para os professores que possam utilizar o recurso do audiovisual vai ser muito interessante. Glória a Deus, irmão Lucas Vitor. É bem interessante e algo que eu me atentei aí quando você estava falando, nessa perspectiva do aluno, muito interessante, professor, se você não prestou atenção, volte aí o vídeo, veja lá quando o irmão Lucas fala que o aprendizado do aluno ele é mais efetivo quando o conteúdo pedagógico está associado à experiência de vida do aluno. Então, vai trazer mais significado para ele quando está associado com o seu cotidiano, né, com a sua vida.
E, como o irmão Lucas Vitor disse aí, as pregações hoje estão, né, na vida dos nossos juvenis, eles acompanham pelo YouTube, às vezes em alguns cortes, né, ali no YouTube ou no Instagram, que vai passando ali os Reels, né, e vai Reels. aparecendo, né, vários cortes de pregação, e às vezes elas estão permeadas de sofisma, de falácia. Minha dica também, ela vai dentro desse caminho que o irmão Lucas está falando também, mas eu preparei da seguinte forma: eu fiz um esquema aqui, professor, e você pode adaptar na sua aula, né? A lição ela nos traz aí, né, como objetivo dentro deles, né, entender o que é sofisma, conhecer os sofismas dos tempos dos apóstolos e os sofismas dos nossos dias, né? Então a gente vê aí o sofisma nos dias dos apóstolos. A lição vai nos apresentar uma corrente dos judaizantes e dos gnósticos, né? Eram dois grupos que existiam ali no tempo apostólicos, que eles utilizavam-se do conhecimento da palavra de Deus para produzir sofisma, né? Falácias, coisas que a Bíblia ou Jesus não defendia, mas eles agregavam aquilo, né, dentro do seu conceito ideológico e disseminavam aquilo. E eles foram muito combatidos pelos apóstolos. Então, eu trouxe aí um quadrinho comparativo desse sofisma aí nos dias dos apóstolos, certo? Eu destaquei para vocês os judaizantes, certo? E os gnósticos. Aqui eu não vou entrar na definição, porque isso o senhor vai fazer dentro da sua, o professor vai fazer dentro da sua própria aula, né? Mas eu também trouxe aqui um quadrinho mais abaixo, que tem assim, sofismas nos dias de hoje. Como o irmão Lucas falou, também vou reforçar, né? Que sofisma é o quê? Aí eu coloquei aí, são aparentes verdades, são raciocínios capciosos, são argumentos falsos. Aí eu trago um exemplo. Exemplo, Deus é rico, pois ele é dono do ouro e da prata. Aí outra frase, Deus tem tudo. Sendo assim, seus filhos também devem ser ricos. Isso realmente tem cara de verdade, tem tudo para ser verdade, mas é uma brutal de quê? De uma mentira, que não é assim desse modo, né? Aí eu trouxe alguns pontos aqui, ó. Sabemos que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, pois assim a Bíblia nos diz, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Mas usar isto para uma pregação leviana, dizendo que seus filhos também devem ter, é um verdadeiro sofisma. É um puro quê? Teologia da prosperidade, né? Então a gente percebe, e aqui você pode ler os outros pontos, e quando você apresentar esse exemplo de sofisma, né, para os seus alunos, vai começar a vir na mente deles, acredito eu, né, outros tipos, né, de sofisma que eles já encararam, né, já viram, né, durante essa vida de evangelho que eles teve, ou de pregação, como o irmão Lucas já falou, né? Então, eu acho interessante o professor trazer, né? Quais são esses sofismas de hoje em dia, né? E aqui eu trouxe um exemplo que ele, né, é bem parecido, né, irmão Lucas, com as heresias, né? Tá ali pertinho, né? Porque é Pertinho. uma falácia, né? Então, eu acredito que você possa estar utilizando esse quadrinho aí comparatório, você vai levar os seus alunos lá para o que a lição nos mostra nos tempos dos apóstolos, né? Os sofismas ditos ali pelos judaizantes, pelos gnósticos que criam que a matéria era má e o espírito era bom, né? Então a matéria tinha que ser, né? Condenada, né? Tinha que ser alguns grupos até se açoitavam por causa disso, porque a matéria era má, né? Tinha alguns grupos, algumas correntes que decorrem do gnosticismo, que como eles criam que a matéria era má, irmão Lucas, eles prejudicavam o seu corpo, né? Para tentar expurgar, né?
os pecados, porque a matéria era má. Outros, por outro lado, se entregavam às paixões da vida, porque dizendo, já que a matéria é má, eu tenho que entregar as paixões, né, do mundo, só o que vale é o espírito, né? Então a gente sabe que pela luz da palavra não é dessa forma, né? Outra a comparação que a gente tem os judaizantes, que eles queriam que os cristãos procedessem nos ritos judaicos, né? E a gente vê que o cristianismo não é essa cumprimento dos ritos judaicos. E você traz os sofismas nos dias de hoje. E eu acredito que vai clarear a mente do seu aluno em relação ao que é isso. Eu trouxe um exemplo, mas você pode trazer outros exemplos e assim está enriquecendo a sua aula de EBD. Bom, Lucas, Eu achei super interessante a dica do nosso irmão Paulo, porque, veja, professor, eu propus um audiovisual, mas se você não puder usar o audiovisual, você vai por outro caminho, você faz o quadro de comparações, não é? Então é muito interessante. Veja, eu tive o prazer de dar uma aula uma vez para uma classe, ou foi de jovens ou foi de juvenis, e eu não tinha uma televisão para poder reproduzir. O que foi que eu fiz? Eu botei no meu celular, né? E reuni todo mundo juntinho ali, coloquei o celular no centro da mesa e a gente fez aquela reprodução, porque muitas vezes a gente não tem aqueles recursos ideais, não é? A gente não tem os recursos ideais, mas a gente trabalha como a gente vai podendo trabalhar. Então, e Deus vai nos abençoando com isso. Deus vai nos dando graça, Deus vai nos abençoando. Então, professor, se aproprie disso. Esse é um trimestre onde você vai ter essa oportunidade. Se você não pode ir por um caminho, vai por outro caminho, né? Mas traga aula, se esmere, porque o aluno ele precisa aprender isso. É um conceito muito atual. Ele tem que aprender, ele tem que sair da EBD com a mente fortificada, blindada, não é? E você é o instrumento de Deus que o Senhor vai utilizar para possibilitar isso. amém. Eu também trago essa palavra de incentivo nesse primeiro trimestre, como já foi falado, uma lição que vai permear vários conceitos, né? Ó, só que nesse curto espaço a gente falou vários conceitos, né? Primeiro, Mas, sofisma. Tem gente que nunca escutou. Possa ser que seus alunos não saibam quem eram os judaizantes, os gnósticos, né? O próprio conceito de ideologia. Então, essa vai ser uma oportunidade dentro desse trimestre para que você possa abordar temas, né? E, juntos com os seus alunos, construir a cosmovisão cristã em cima dos temas que nós temos aqui na nossa realidade, né? Nos dias atuais, né? Para que eles sejam fortalecidos através da palavra de Deus. Próxima aula, estaremos juntos, né? E vamos ver aí a vida em sociedade e as ideologias. Estejam juntos conosco e estaremos aqui juntamente para que possamos fortificar a nossa aula DBD. A paz do Senhor e até a próxima.